Queridos, graça e paz, boa noite a todos. Ouvindo o testemunho do irmão Rafael, a gente consegue enxergar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo não é sobre as nossas conquistas pessoais, mas é sobre a conquista de Deus sobre os nossos corações e as nossas vontades. As vontades e o coração do irmão Rafael foram mudados no momento em que ele teve um encontro verdadeiro, real. Não que ele não tivesse um encontro verdadeiro e real antes, mas eu estou falando desse momento de dificuldade para frente. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo fala sobre o governo de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas vontades, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso estudo, sobre todas as coisas. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho não tem a ver com o que você ganha, com o que você recebe, não tem a ver com coisas, mas tem a ver com o Jesus morar dentro de você e governar a sua vida até o dia da volta dele. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36, Lucas 7, 36, e eu gostaria de pedir a gentileza daqueles que podem, que fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 36. Nós faremos a leitura e eu gostaria que vocês acompanhassem. Amém? Vou fazer a leitura e vocês acompanham por gentileza. Lucas 7,36, que nos diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos. Deus bendito e eterno, nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos. Te agradecemos, meu Deus, porque a tua presença é real neste lugar desde a primeira oração. Te agradecemos, meu Deus, por toda a tua graça, a tua misericórdia, o poder do teu Espírito nessa noite falando aos nossos corações. Nós te pedimos que o Senhor continue a nos falar, papai querido. Nós te pedimos que o Senhor, por meio da iluminação do teu Espírito, nos capacite a entender a tua palavra.
a ouvir a Tua palavra, a guardar a Tua palavra no nosso coração e vivermos uma vida diferente, uma vida de práticas, meu Deus, que sejam agradáveis ao Senhor, práticas de adoração, de amor, de louvor, de Te exaltar, porque Tu és digno disto, meu Pai. Eu Te peço que nessa noite o Senhor nos fale com poder para a glória do Teu precioso nome, o nome de Jesus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Queridos, o Evangelho de Lucas é um evangelho que tem uma escrita assim um pouco diferente de Mateus e de Marcos. Marcos seria o evangelho mais simples, né? Escrito com maior simplicidade. Mesmo assim, nós vemos construções literárias maravilhosas no evangelho de Marcos. E o evangelho de Lucas é interessante porque Lucas ele gosta de se apegar aos detalhes, né? Quando se trata principalmente das curas, ele se apega mais ainda aos detalhes por ser médico. E lembrando que quando ele escreve a Teófilo, porque esse é o objetivo desse evangelho, enviar o evangelho a Teófilo, um grego, a intenção dele é fazer uma acurada pesquisa, uma pesquisa muito boa. Então Lucas é um pesquisador, um historiador, além de médico, e ele pretende apresentar minúcias e apresentar contrastes. Contrastes, ele apresenta uma coisa e apresenta aquilo que é o contrário daquilo que ele está dizendo anteriormente. E esse texto fala justamente sobre isso. Na última oportunidade que nós estivemos aqui, nós falamos sobre a parábola do grande banquete, né? Pessoas que deliberadamente rejeitam o convite gracioso de Deus para participar de um grande banquete. Mas hoje nós vamos falar de pessoas que rejeitam Jesus após tê-lo convidado para um banquete. Que é o caso de Simão, que convida Jesus para um banquete, mas despreza o Senhor, rejeita o Senhor. A perspectiva hoje é alguém que quer Jesus na sua casa, que quer Jesus perto de si, mas que ao tê-lo perto de si, o despreza, o menospreza. Isso quer dizer para nós que nós somos capazes de pedir para Jesus participar da nossa vida, estar em nossa casa, estar ao nosso lado, e mesmo assim não darmos a devida atenção ao Mestre. E mesmo assim não demonstrarmos o devido amor, respeito, né, carinho por aquele que nos salvou. Nós começamos esse texto com o versículo de número 36, que diz que convidou, ou seja, convidou a Jesus, um dos fariseus, para que fosse jantar com Jesus. E Jesus, entrando na casa do fariseu, ele toma o lugar à mesa, né? E o texto diz: e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, leva um vaso de alabastro com unguento. O texto bíblico ele não vai apresentar um tempo histórico, não vai apresentar a localidade onde Jesus está. Essa parte do versículo 36 em diante é como se fosse uma espécie de quebra, vem até o versículo 35, você tem uma quebra do texto, para começar a falar de um outro assunto, mas Lucas, nesse caso, apesar de ser detalhista, ele não apresenta o local, não apresenta o momento em que isso acontece, ele não apresenta a cidade onde isso aconteceu, mas ele fala da importância desse banquete, né? E a gente não pode confundir esse fariseu chamado Simão com Simão Pedro, nem com Simão Zelote, nem com Simão, pai de Judas Iscariotes, nem Simão Cirineu, né? Nem com Simão Curtidor, nem com Simão o leproso. Esse era Simão o fariseu. Alguém que estava dentro da religião, alguém que seguia padrões religiosos profundos, alguém que seguia a lei de Moisés à risca, porque essa é uma das características dos fariseus, seguir à risca aquilo que o texto bíblico de Gênesis a Deuteronômio diz. E, inclusive, tê-lo decorado na sua cabeça. Essa era uma das características do fariseu. Era a obediência absoluta. A ideia de um fariseu é obedecer absolutamente, e a ideia do farisaísmo é manter as tradições, né? Apesar de eles terem criado muitas outras tradições, que estão em outros livros que eles utilizam, as halahás, por exemplo, mas
eles eram alguém que primavam muito pela obediência, né? Que viviam uma vida de obediência. E esse Simão convida Jesus para estar na sua casa, né? Mas o que acontece? Lucas vai nos apresentar essa situação. Eu falei para você que ele se apega nos detalhes, e ele começa no versículo 36, não mostra o lugar, nem o momento em que acontece isso, não fala de um determinado ponto histórico no ministério de Jesus, onde essas coisas vão acontecer, ele não foca nisso, ele diz simplesmente, genericamente, de um jantar, onde Jesus foi convidado, Jesus entra na casa desse fariseu, toma lugar à ceia, e no versículo 37 ele começa o versículo dizendo, e eis que uma mulher da cidade. Para nós, e eis, parece que não é uma palavra de muita importância dentro do texto bíblico. Só que Lucas, quando ele fala dessa mulher pecadora e do fato dela entrar na casa do fariseu, ele dá uma ênfase, porque ele vai utilizar a expressão grega kai e du, que significa vejam, observem. Ele está relatando a Teófilo essas coisas, mas ele pede que Teófilo observe essa mulher tendo entrado na casa do fariseu. Que Teófilo preste atenção no fato dessa mulher ter chegado na casa do fariseu para encontrar-se com Jesus. Nós, talvez nessa noite, sejamos impulsionados pelo Espírito por essa pequena partícula, por essas pequenas duas palavras, onde Deus está dizendo para nós também observarmos aquilo que a mulher fez. Nós temos um texto que fala de alguém extremamente religioso, e deveria ser o caso de nós aprendermos com esse religioso. Deveria ser o caso de nós observarmos a vida desse religioso e seguir a forma como esse religioso adora a Deus. Mas Lucas, pelo contrário, nos manda observar esta mulher. Talvez nessa noite o Senhor está dizendo que nós devemos observar a vida de um pecador, porque a vida de um pecador pode nos ensinar muito acerca de como nós devemos amar a Deus, como nós devemos honrá-lo, como nós devemos viver para a glória dele. Por que um pecador? Porque o fariseu também era pecador, só que o fariseu, por causa dos cumprimentos das leis, do cumprimento das ordenanças, eles achavam que eram justificados pelos seus próprios atos. Só que quando Lucas nos manda observar essa mulher, nós vamos aqui dentro do texto perceber que essa mulher é diferente desse fariseu. Nós não sabemos nem o nome dessa mulher, mas só sabemos a sua reputação. O nome que o texto emprega para esta mulher, o nome que Lucas usa para definir essa mulher é a sua reputação. Uma mulher pecadora. Já acerca do fariseu, Lucas determina o nome dele. Diz que é Simão, Simão o fariseu. Mas essa mulher, ela é uma anônima, que só é conhecida por sua reputação, mas Lucas diz para nós olharmos para essa mulher, que não tinha uma boa reputação, que era uma pecadora, porque ela tem muito a nos ensinar. Olhar para o fariseu só vai mostrar a nossa injustiça, tentando praticar uma obediência desobediente. Já falei disso aqui outra vez. Obedecer para ser visto pelos homens. Obedecer para fazer longas orações nas praças. Obedecer para andar com os filactérios e as pessoas perceberem que você tem a lei de Deus atada na sua testa e na sua mão direita. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para reconhecer que somos pecadores e nos prostrarmos diante dos pés do Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o verdadeiro daquele que reconhece que é pecador, que precisa da graça de Deus, que precisa se humilhar diante do Senhor e que reconhece que os seus atos o impossibilitam. Quando a gente acha que é justificado pelos nossos atos, nós precisamos entender que isso não nos justifica diante de Deus. Nós somos justificados pela graça mediante o sangue redentor de Cristo que nos alcança graciosamente. Esse é o verdadeiro evangelho. E aí essa mulher, ao chegar na casa, Marcos vai usar por várias vezes o verbo dar. Vai falar: Simão, tu não me deste isso, mas esta mulher, ela me deu isso. Simão, tu não me deste isso, mas esta mulher, ela me deu isso.
E por causa desses verbos que me chamaram a atenção, e por causa daquilo que nós deveríamos dar a Deus, e aquilo que nós muitas vezes deixamos de dar a Deus, é que o tema desse sermão é: o que temos dado a Jesus? O que eu e você temos dado a Jesus? O que nós temos dado ao Senhor? O texto diz que essa mulher pecadora, sabendo que Jesus estava dentro dessa casa, ela vai até essa casa, ela chega até Jesus, levando um vaso de alabastro com unguento. E o texto nos diz, a partir do verso 38, que ela, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, ela regava-os com suas lágrimas, ela regava os pés do Senhor com as suas lágrimas escorriam e pingavam nos pés do Senhor. E o texto diz que ela enxugava os pés do Senhor com seus próprios cabelos. E mais ainda, essa mulher ainda beijava os pés de Jesus. Ela beijava os pés de Jesus e ungia, além de regar com lágrimas, além de enxugar os pés de Jesus com os cabelos, e além de beijar os pés de Jesus, ela ungia os pés do nosso Salvador. Mas nós precisamos primeiro entender como é que essa mulher entra na casa do fariseu. A pergunta é: será que ela entrou de penetra? Será que ela entrou escondida? Né? Já viu a pessoa quando quer se esconder, está todo mundo vendo e ela está andando assim, ó, olhando assim, como se ninguém estivesse vendo e ela está entrando e tal, né? Será que ela entrou de penetra? Será que ela foi mal educada ao entrar na casa do fariseu? O fato é que aquela mulher entra dentro daquela casa, mas ela não entrou de penetra, ela não entrou escondida, ela não usou de artifícios escusos para entrar dentro daquela casa. Aquela época, no primeiro século, os banquetes que eram realizados, especialmente os que eram realizados nas vilas menores, lá em Israel, quando esse banquete era realizado, ele se tornava um evento social. E toda a comunidade, ao saber desse evento social, se preparava para assistir o banquete. Por quê? Porque a casa da pessoa que oferecia o banquete ficava com as portas abertas. As portas ficavam abertas durante o banquete. Aquelas casas que tivessem janelas, porque normalmente as casas das pessoas mais humildes, as janelas eram apenas uma, e muitas casas não tinham a janela, só a porta, e normalmente ela ficava muito acima, né? Ficava quase próxima ao teto, que era como se fosse uma espécie de local, um respiradouro, né? Para não fazer tanto calor, para o vento circular de alguma forma. Mas nas casas mais espaçosas, onde haviam um pouco mais de janelas, onde eram mais amplas, as portas iam ficar abertas, janelas abertas, as pessoas da comunidade se reuniam em volta da casa, observando, outros chegavam a entrar dentro da casa, se assentar ao chão próximo à mesa, não à mesa, né? Elas não ocupavam esses lugares à mesa, mas elas se sentavam ao chão e conversavam com as pessoas que estavam ali, tanto com os convidados como com os anfitriões. Isso era uma questão cultural da época, e é por isso que essa mulher entra, porque ela tem livre acesso, porque as portas estavam abertas. Então ela não usou de nenhum tipo de artifício, ela não foi mal educada, ela simplesmente cumpriu aquela rotina cultural que era normal para aquele tempo. Ela adentra aquela casa, o texto diz que ela chega por detrás de Jesus. Ela chega por detrás de Jesus. Por quê? Porque naquele tempo as cadeiras não eram como as cadeiras que nós usamos. As mesas eram baixas, mais baixas, e eles se deitavam em divãs, escorados com o lado esquerdo, o cotovelo esquerdo, colocavam a mão assim à cabeça, os pés ficavam voltados para trás e usavam a mão direita para pegar nos alimentos. Era assim que funcionavam os banquetes. Então, aqueles homens, eles estavam inclinados, com a mão próxima ao rosto, a mão esquerda, e os pés voltados para trás, deitados com a perna dobrada para trás. Por isso que o texto diz que aquela mulher, estando por detrás,
Jesus estava de frente para a mesa, com os pés voltados para trás, e aquela mulher chega por trás de Jesus e começa a chorar aos pés do Senhor. Ela começa a derramar lágrimas aos pés do Senhor. Uma outra coisa que a gente precisa saber é em relação ao unguento. Quando fala vaso de alabastro, a gente já pensa logo num vaso grande, um vaso de planta, alguma coisa grande, bem grande, para carregar, para levar de um canto para o outro, debaixo do braço e tal. Mas, normalmente, as mulheres utilizavam um cordão pendurado no pescoço com um vaso pequenininho, um vaso redondinho, pequenininho. Esse vaso tinha um gargalo comprido, então como se fosse uma bolinha com um pedacinho com um cilindro em cima. Esse cilindro era comprido, amarrava-se ao cilindro essa corda, e a pessoa andava com esse unguento. Então, ao longo do dia, a pessoa pegava o unguento, passava os pulsos no pescoço. Isso era o que as mulheres mais abastadas faziam. Então, o vaso normalmente não era um vaso grande, era um vaso pequeno. E nesse vaso pequeno, elas guardavam esses perfumes. A gente não sabe qual o tamanho do vaso, mas o costume do vaso era justamente esse, de usar um vaso pequeno amarrado ao pescoço, para que a pessoa pudesse utilizar esse perfume durante o dia. Mas o fato é que essa mulher, ela chega por trás de Jesus, chora aos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus, beija os pés de Jesus e unge os pés de Jesus. E quando isso acontece, o fariseu que convidou Jesus, ele começa a dizer consigo mesmo: olha o religioso que cumpre a lei, que cumpre as prescrições, que obedece, uma obediência desobediente, aquele que faz tudo certinho, que não erra, que acha que a sua integridade é maior do que tudo, que a forma como ele age é padrão para todos. Essa pessoa, ela olha para aquela mulher, que nós não sabemos o nome, conhecemos apenas a reputação, e ele diz consigo mesmo, né? Se este que eu convidei para o banquete, se este fora profeta, se ele realmente fosse um profeta, como tem falado por aí, ele bem saberia que a mulher que tocou nele é uma mulher pecadora. O religioso, ele olha para essa mulher e ele diz, primeiro, que Jesus não teria capacidade de saber quem era aquela mulher, porque ele não é um profeta, porque ele não tem essa graça, essa unção especial do Espírito para falar sobre essas coisas. E essa mulher é uma pecadora. Ele faz essas asseverações em pensamento. O fariseu, ele se acha superior à mulher. Ele acredita que ele é um homem justo. Mas o texto mostra para nós, amados, o texto mostra para cada um de nós que pessoas que acreditam serem justas demais, boas demais, que cumprem as coisas muito certo, essas pessoas, elas têm uma grande dificuldade de se humilharem o suficiente para tocar em Jesus. Quando nós usamos o nosso orgulho, quando nós achamos que somos bons o suficiente, quando nós achamos que oramos o suficiente, quando nós achamos que louvamos o suficiente, quando nós achamos que fazemos a obra o suficiente, quando nós achamos que nós somos muito bons para a casa de Deus e que eu não posso faltar, porque se eu faltar o culto não acontece. Se eu faltar, quem vai ser o ungido que vai estar aqui? Eu preciso estar aqui. As pessoas precisam que eu esteja aqui. Quando eu me coloco nessa posição, dificilmente eu me humilho a ponto de poder tocar em Jesus. Esse homem, ele convidou Jesus para sua casa, mas o seu posicionamento de orgulho não permitiu que ele tocasse no mestre. O posicionamento de orgulho nos mostra que ele, em momento algum, ele chorou aos pés do mestre. O posicionamento de orgulho nos mostra que, em momento algum, ele beijou os pés do mestre, ele enxugou os pés do mestre, ou que ele ungiu os pés do mestre.
De repente, pode ser que nós sejamos tão religiosos e tão cumpridores das coisas dentro da casa do Senhor, com essa obediência desobediente, essa obediência que acha que é superior às outras pessoas, e que as coisas que fazemos para o Senhor já não é pela graça, mas é porque nós somos realmente muito bons, nós temos uma capacitação especial, porque nós já temos muito tempo de experiência, nós temos muito tempo de conhecimento, nós temos muito tempo de dedicação aos livros, de leitura bíblica, então nós somos muito bons, nós temos muito tempo louvando, e em oração então, eu já tenho calos nos meus joelhos. Então quando isso ataca o nosso coração, ataca a nossa mente, quando nós nos fazemos desse jeito, nós dificilmente nos humilhamos diante daquele que deve receber todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Um religioso pode chamar Jesus para estar em sua casa, mas pode não dar devida atenção ao Mestre. Ser um grande religioso não quer dizer que nós conseguimos tocar no Mestre, que nós conseguimos expressar o nosso amor ao Mestre. Ser um grande religioso não quer dizer que eu tenho intimidade com o Mestre. Pode ser que eu tenha intimidade com a minha religião, mas não tenha tempo de qualidade algum com o Mestre. Mas em contrapartida, quanto mais nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, a nossa miséria, quando nós reconhecemos isso, não como forma de nos vangloriarmos, né? Porque tem aquele que quer se vangloriar dizendo que ele é o mais humilde. Não, mas quando nós reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade nas nossas orações, lá no quarto, sozinho com Jesus. Quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de mudar a nós mesmos, porque traços da nossa natureza precisam ser mudados, e às vezes a gente não tem força para mudar isso. Quando nós reconhecemos que naquele dia nós pecamos ofendendo algum irmão e não pedimos perdão, mas ainda dissemos, não, ele está errado. E se ele achar ruim, ele que venha me pedir perdão. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e que temos esses defeitos e que no outro dia nós vamos precisar pedir perdão a esse irmão, e talvez esse irmão não queira falar conosco por algum motivo, porque está chateado. Quando nós reconhecemos tudo isso, quando nós nos humilhamos diante do Rei, quando nós nos humilhamos diante da presença do Senhor, quanto mais nós reconhecemos a nossa fragilidade, mais nós conseguimos nos aproximar daquele que nos salva. Foi isso que aconteceu com essa mulher. É por isso que Lucas pede que nós observemos as atitudes dela, é por isso que Deus está falando para nós, observe as atitudes dessa mulher. E perguntemos ao Senhor nessa noite o que nós temos dado a Ele. Se o que nós temos dado a Ele pelo menos se aproxima disso que essa mulher fez. Versículo 40 diz, dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe, Simão, uma coisa tenho para te dizer. Ele respondeu, dize a mestre. E ele ainda chama Jesus de mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, 500 dias de trabalho. O outro 50 dias de trabalho. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. E ele não quer responder diretamente, como os fariseus não gostam de responder diretamente. Eu suponho que seja esse aí. A pergunta não foi uma pergunta difícil, não foi uma pergunta impossível de se compreender. Mas Jesus estava dizendo, olha, se alguém perdoa quem tem 500 denários e perdoa a quem tem 50 denários, daqueles que foram perdoados, quem vai amar mais a pessoa que deveria receber a dívida, deveria receber aquele dinheiro e acabou perdoando? Ele vai dizer, olha, quem mais foi perdoado vai amar mais aquele que não quis continuar não deixou você ficar com aquela grande dívida. Então,
Quando a gente tem uma grande dívida, irmãos, para com alguém, e essa pessoa nos perdoa, nós nos afeiçoamos a essa pessoa, nós temos consideração por essa pessoa porque a gente reconhece a nossa impossibilidade de pagar, a nossa impossibilidade de dar aquilo que nós devemos. Sabe aquela notícia, né, que para você entender mais ou menos como é que funciona, você está devendo e de repente entra um bônus da empresa né, lá na sua conta, você paga a dívida, consegue pagar a dívida e isso já te dá alegria. Você já fica feliz porque você, com o bônus, conseguiu pagar a sua dívida. Agora imagine você ter uma dívida referente a 1 ano e 3 meses, mais ou menos, 1 ano e 4 meses de salário, e de repente alguém fala, não, a sua dívida está quitada, está tudo pago, você não precisa se preocupar. Você vai ter um nível de consideração, um nível de amor, um nível de carinho com essa pessoa. Ou pelo menos a gente deveria ter. E foi isso que Jesus estava explicando ao fariseu. Porque aquela mulher tinha muitas dívidas. Aquela mulher tinha muitos pecados. Aquela mulher tinha uma infinidade de coisas que ela precisava mudar. E quando a gente tem essa quantidade de pecados, e reconhece essa quantidade de pecados, e entende que Deus perdoou coisas que nós não perdoaríamos nas outras pessoas, nós devemos ser gratos a Deus, nós devemos amar ao Senhor. Em contrapartida, aquele que foi perdoado 50 denários, que era para Simão entender que quem acha que não tem uma grande dívida, não consegue expressar o amor àquele que está perdoando. Simão achava que o seu perdão vinha do sacrifício de animais. Simão achava, como todo bom fariseu, que tudo aquilo que eu fizer vai ser suficiente para eu encontrar justiça diante de Deus. E pessoas que se acham justas demais e que acham que a sua própria justiça é capaz de salvá-los, elas se esquecem de que precisam de Jesus e elas não amam a Jesus. Você só entende quem é Jesus quando você entende que você é pecador. Se você não entender que é pecador, não tem como você amar Jesus, não tem como você entender sobre a graça de Deus. É por isso que as pessoas que ainda não conhecem Jesus, elas não conseguem expressar amor pelo Senhor, porque elas não fazem ideia do que Jesus faz por nós. Da quantidade de pecados que nós temos, né? Imagine que você conte os seus pecados dos 10 aos 19 anos. Vai dar 10 anos, contando o ano 10º. Vai dar 10 anos. Imagine que você peque uma vez cada dia. São 3.650 pecados. 3.650 pecados. E eu quero descobrir quem é um mentiroso que vai dizer que só peca uma vez por dia. Levanta sua mão aí para te chamar de mentiroso. Faz ideia do quanto Deus te perdoa, do quanto Deus me perdoa. Se eu calculasse todos os meus pecados, se você calculasse todos os seus pecados, se nós calculássemos todos os nossos pecados assim na calculadora mesmo, e uma calculadora com muitos dígitos, né, irmãos? Nós amaríamos muito mais ao Senhor. É sobre isso que Jesus está falando. Que quem percebe o tamanho do perdão que recebeu, tem a capacidade de amar muito mais o Mestre. Mas quem acha que os seus próprios atos de justiça são capazes de anular os seus pecados, de pagar os seus pecados, esses pouco amam o Mestre. E nós precisamos entender isso porque Jesus vai dizer em Mateus capítulo 9, versículo 13, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Então não são os holocaustos, os sacrifícios que os judeus faziam, que vai limpar os seus pecados. Mas entender que Jesus não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento.
Gente que não presta. Gente que não tem reverência. Gente que despreza o Senhor. Gente que despreza o Evangelho de Jesus Cristo. Gente que odeia os crentes, como eu era antes de conhecer a Jesus. Jesus veio chamar esses para que se arrependam. Porque esse é o verdadeiro Evangelho. Não se trata das coisas que você vai receber servindo a Jesus, mas se trata da salvação que Ele garante a você por mérito da cruz do Calvário. Era isso que essa mulher já tinha entendido e que Simão não enxergava. E aí Jesus vai dizer para ele, né? Jesus vai falar para ele, olha, você julgou bem. Quem entende que foi mais perdoado, ama mais aquele que pagou sua dívida, aquele que quitou sua dívida. E aí Jesus volta-se então para a mulher e diz a Simão, está vendo essa mulher, Simão? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. A boa regra de convivência do primeiro século, lá na cultura judaica, era de que quando eu chegasse à porta daquele que está me recebendo, eu já fosse recebido com toalha, um servo, um escravo, o menor da casa, e que essa pessoa tirasse as minhas sandálias, lavasse os meus pés, e eu pudesse entrar na casa com os pés limpos. Enxugar também, não só lavar, mas enxugar os pés para que entrasse na casa. Simão não fez isso para Jesus, ele não cumpriu a mínima regra de convivência social dos judeus. Mas aquela mulher, Jesus disse, ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou os meus pés com os seus cabelos. A pergunta é, o que nós não temos dado ao Senhor? E a pergunta também é, o que nós temos dado ao Senhor? Essa mulher deu ao Senhor, julgo eu, uma adoração que acho que poucos de nós conseguem dar. Essa mulher prestou uma reverência a Jesus e demonstrou o seu amor de uma forma que eu acho que nós não conseguimos dar. O que nós temos dado ao Senhor? Queridos, não lavar os pés de Jesus era uma afronta, era para dizer que ele não era bem-vindo. É possível alguém religioso chamar Jesus para a sua casa e dizer para ele, ó, o Senhor não é bem-vindo. Mas também é capaz de alguém não religioso adentrar em uma casa em que não foi convidada e não ter nem mesmo o próprio nome referido, mas sim a sua reputação, e se prostrar diante de Jesus e derramar lágrimas aos pés do Senhor. Sabe, irmãos, essa pecadora, ela deu a Jesus um culto e uma adoração que nós não somos capazes. Essa mulher prestou uma adoração e um culto e uma reverência e uma demonstração de amor a Jesus que eu creio que nós não podemos dar. Sabe quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é uma expressão humana do que é um sacrifício vivo, do que é um culto racional, do que é apresentar o próprio corpo como sacrifício vivo. Ela apresentou os lábios dela ao beijar os pés do Senhor como sacrifício vivo. Ela apresentou uma água que brota de dentro do coração, não uma água que foi tirada de uma cisterna, de um rio, da praia, mas a água que brotou de dentro do coração dela, das afeições que ela tinha por Jesus.
Foi com essa água, uma água interior, que ela regou os pés do nosso Senhor. Qual foi a última vez que você regou o seu quarto com lágrimas na presença de Deus? Qual foi a última vez que você reconheceu que você é um desprezível e miserável pecador? Qual foi a última vez que eu reconheci que eu sou um desprezível e miserável pecador? E reguei o meu quarto com lágrimas diante do Senhor. Isso é apresentar o corpo como sacrifício vivo. Isso é usar o corpo para adorar, para glorificar, para demonstrar amor ao Deus Todo-Poderoso. Como diz Lutero, essa mulher trouxe água do coração para derramar aos pés de Jesus. Quem ama Jesus derrama água do coração aos pés dele. Quem ama Jesus usa o seu corpo para expressar o amor que sente a ele. Foi isso que essa mulher fez, ela cumpriu aqui o que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Ela é a expressão visível do que Paulo escreveu. E quando eu olho para o culto que essa mulher prestou, quando eu olho para a adoração e o amor que essa mulher demonstrou para Jesus, e eu penso em mim, eu me envergonho. O que temos dado ao Senhor, irmãos? O que nós temos dado ao Senhor? Que tipo de adoração e culto nós temos prestado ao nosso Deus? Performance? Quero ver quantos vão elogiar hoje o que eu falei, o que eu orei, o que eu louvei. Versículo 45. Não me deste ósculo. Simão não deu ósculo para Jesus. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. E todo anfitrião, segundo a cultura judaica, ao receber a visita, ao receber aquela pessoa que vai entrar na casa, era recebido com um beijo. Se os dois tivessem o mesmo status social e espiritual, né, espiritualmente falando, aí em termos de cargos religiosos, você beijaria a pessoa que chegou à sua porta no rosto. Mas se você fosse um aluno e recebesse o seu mestre na sua casa, reconhecendo que ele é maior do que você beijaria a mão dessa pessoa em reconhecimento que você é menor. Essa era a cultura da época. Sabe o que aquela mulher fez, irmãos? Ela não beijou nem o rosto nem as mãos de Jesus. Ela beijou os pés do mestre. Ela reconheceu o tamanho dela. E qual a dificuldade de nós reconhecermos o nosso tamanho diante do mestre? Qual a dificuldade de reconhecer que o mestre é grande e nós somos pequenos? Qual a dificuldade de reconhecer que nós não somos nada e que o mestre é tudo? Aquela mulher, ela beijou os pés de Jesus. Ela usou os lábios dela para beijar os pés. E na cultura judaica, os pés significava imundície. Não se tocava nos pés das pessoas, a não ser um escravo para lavar os pés, porque o judeu considera até a poeira que pega no ímpio e depois pega nele, ele considera como contaminado. Era isso que os fariseus pensavam. Mas aquela mulher beija os pés de Jesus. Olha o nível de adoração que essa mulher apresenta ao Senhor. Olha o nível de amor que ela apresenta ao Senhor. E ela beija os pés do Senhor, e boa parte dos comentaristas fala que ela beija os pés do Senhor em gratidão e amor, que era o sentimento que ela tinha dentro de si pelo Senhor. Que nível de adoração é essa que essa mulher presta para Jesus? E a pergunta é: que nível de adoração nós temos dado ao Senhor? Qual o nível do nosso amor? Qual o nível da nossa entrega diante de um Deus que nos ama tanto? Versículo 46. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com bálsamo,
ungiu a meus pés, e era normal que uma pessoa que chegasse na casa de um judeu, que ela fosse ungida com óleo. Só que essa mulher, ela não ungiu Jesus com óleo, o óleo era comum. Existia, lógico, o óleo mais caro, que era a primeira prensa, mas existiam os óleos de qualidade inferior, mas essa mulher, ela não unge Jesus com um simples óleo, ela unge Jesus com um perfume. Ela ultrapassa aquilo que o fariseu deveria fazer simplesmente por uma obrigação, vamos dizer assim, social. Ela não, ela pega um perfume e unge os pés do Senhor. E é interessante que ela unge os pés do Senhor e Jesus vai dizer assim, olha, por isso eu te digo, mulher, perdoados lhe são os seus muitos pecados. A frase que Jesus utiliza na nossa tradução aqui é como se aquela mulher conhecesse Jesus naquele momento e ela fosse perdoada naquele momento. Essa é a ideia da nossa tradução em português. O texto grego, ele vai apresentar uma construção diferente. O texto grego vai dizer afeontai ai hamartiai autens ai polai, que significa foram perdoados os teus pecados. O texto, ele foi colocado, essa palavra, afeontai, que é perdoar, é a ideia de que isso foi feito anteriormente e que isso que foi feito no momento anterior continua seguindo durante o presente. O tempo verbal grego utilizado é um indicativo perfeito passivo. Significa que a ação de perdoar foi realizada lá no passado e o efeito desse perdão continua até aquele momento. Nós não sabemos em que circunstâncias essa mulher ouviu o Evangelho. Nós não sabemos quando ela ouviu, não sabemos através de quem ela ouviu, não sabemos como ela foi alcançada para ela fazer essa demonstração de amor dentro da casa do fariseu. Mas o que o texto grego diz é que ela foi perdoada anteriormente, em algum momento passado. Então, a melhor tradução seria: foram perdoados os seus pecados. E aí ele vai dizer, aí polai, eles são muitos, e são muitos. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, os pecados dela já foram perdoados. E lembre-se que Simão disse, olha, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher era pecadora. E o próprio Jesus vai dizer, olha, os pecados dela foram perdoados. E vai dar uma ênfase sobre esses pecados. Aí polai. E são muitos. São muitos. Eu perdoei uma pecadora que realmente tem muitos pecados. E é por isso que Jesus falou da parábola lá atrás dos dois devedores. Aquela mulher sabia o tamanho do perdão que ela tinha recebido. E quem entende o perdão que recebeu, esse ama de verdade. Ela estava reproduzindo ali, num ato concreto, beijando, ungindo, chorando, enxugando os pés do Senhor. Isso era expressão de um coração que já foi convertido a Deus. Um coração convertido a Deus, ele consegue expressar amor, ele consegue expressar adoração, ele consegue expressar tudo aquilo que é necessário para agradar a Deus, mesmo que de forma imperfeita, porque a nossa adoração é imperfeita, porque somos imperfeitos. Mas aquela mulher, ela expressa esse amor como resultado da graça de Deus que a alcançou e que a salvou em algum momento da sua história.
Se nós somos salvos, nós devemos prestar adoração a Deus. Se nós somos salvos, nós devemos apresentar o nosso melhor ao Senhor, não para que as pessoas vejam. Se nós fomos resgatados pelo Senhor e os nossos pecados foram perdoados, nós nos humilhamos aos pés do nosso Salvador. Versículo 48, então disse a mulher, perdoados estão os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer, quem é esse que até perdoa pecados? Só que Jesus vai e diz à mulher, olha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lembrando que na nossa tradução, vai-te em paz, né? Quando um judeu falava isso naquela época, ele estava falando para alguém morto, no local de velório. No local da última despedida, é vai-te em paz. Mas a expressão utilizada para pessoas quando se encontram e a outra vai embora é vai dentro da paz. Essa é a expressão grega utilizada aqui no texto. Ele vai dizer para ela, olha, poreu ou eis erenem, que significa literalmente vai dentro da paz. É como nós dizemos quando alguém mergulha na piscina, né? Na verdade, a pessoa está dentro da piscina, né? Mas a gente fala bem assim, você está dentro da água. Ir dentro da paz é isso. Estar inundado, mergulhado por uma paz que só Jesus pode dar. E Ele dá essa paz àqueles que o amam. Aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que reconhecem que são orgulhosos e precisam mudar. Aqueles que reconhecem que erram com um irmão, que erra com uma irmã. Aqueles que reconhecem que se for calcular o número de pecados, nós vamos ficar com vergonha. Com a minha cor eu vou ficar roxo, né, irmãos? Eu não fico vermelho, fico roxo quando eu estou com vergonha. Se nós amarmos verdadeiramente ao Senhor, nós vamos prestar uma verdadeira adoração e nós vamos poder ir em paz, com a certeza de que Jesus nos salvou, porque foi o que Jesus falou para ela, a tua fé te salvou. Essa fé salvadora é derramada por Cristo quando nós ainda estamos mortos em nossos delitos. Aqui no texto a gente não encontra como isso é feito, no texto de Lucas, mas em Efésios Deus nos mostra como Ele faz isso. Ele pega cada um de nós que estávamos mortos em nossos delitos e nos dá vida. Morto não responde, morto não fala, morto não ouve, morto não vê, mas quando há o toque do Espírito Santo em um morto, ele recebe vida. Aquela mulher recebeu vida e por isso ela podia ir dentro da paz. Se você está procurando paz para o seu coração, paz para a sua vida, você só vai encontrar em Jesus. Eu e você precisamos reconhecer os nossos pecados, o nosso orgulho, a nossa incapacidade de prestar uma adoração digna a Ele, porque tem gente que pensa que é um adorador especial e não é. Nós não somos. Nossa adoração é imperfeita, nossas orações são imperfeitas, o nosso coração é imperfeito, o nosso caráter é imperfeito, a nossa leitura bíblica é imperfeita, o entendimento da palavra muitas vezes é imperfeito, mas existe um Deus perfeito que perdoa as nossas imperfeições e nos ama verdadeiramente. Entregue sua vida a Cristo, não há outro caminho. O caminho do orgulho só vai nos levar a dizer: Jesus, vem na minha casa. Mas também vai nos conduzir ao orgulho de não prestarmos a verdadeira adoração e de não apresentarmos um verdadeiro amor no nosso coração pelo nosso Mestre. Só em Cristo a gente pode adorar o Senhor. Só em Cristo nós podemos encontrar esse amor perfeito, amor verdadeiro que transforma nossas vidas. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.